Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu quero revelar a vocês algo que os artistas não contam. Eles não contam isso porque isso faz parte de um plano de dominação mundial, que eles precisam manter em segredo. Não, meus amores, eles não contam isso porque eles não sabem, eles não procuram saber. Tem um babado que rola no processo de formação do profissional das artes, que é um lance que eles acabam, por algum motivo, desenvolvendo uma dissonância cognitiva em relação àquilo que eles estão fazendo. E aí vocês conseguem ver um sintoma desse processo quando, mesmo reconhecendo que eles utilizam de referências para produzir seus trabalhos, referência a essas, leia-se, técnicas e conceitos que os precedem, eles tendem a desenvolver uma percepção daquilo que eles confeccionam, não enquanto uma reprodução daquilo que já existe, e sim enquanto uma criação. E aí, essa troca de percepção quanto ao seu trabalho faz com que ele desenvolva um processo onde, ao refletir sobre o trabalho que foi criado, né, eles tendam a buscar a resposta para aquilo que foi criado no criador, mais especificamente na intenção do criador. E aí, nesse processo, vocês conseguem perceber que ao buscar, ao racionalizar, né, logicamente, que para buscar a resposta do que foi criado, eles têm que ir para o Criador, eles tendem a fazer o movimento de se voltar ao ego. Né? Todos no ambiente das artes, no mercado das artes, tendem a se voltar ao ego para encontrar a resposta daquilo que está sendo produzido. E aí, nesse processo, eles acabam perdendo de vista o que de fato vai dizer para eles o que está sendo produzido. E o que seria, meus amores, as referências que eles estão reproduzindo. É isso que vai dizer o que eles estão fazendo. Só que eles, essa troca de percepção quanto ao que eles estão fazendo, né, quanto à criação e não à reprodução, faz com que ele seja estimulado a perder de vista o que as referências os dizem. E aí é isso, meus amores. Por isso que nesse ambiente, os artistas tendem a desenvolver esse egocentrismo, tá? É porque o ambiente estimula isso com o quê? Fazendo com que ele tenha uma percepção errada, né? Equivocada não, porque é errada mesmo, errada do que eles estão fazendo. Uma percepção que faz com que ele perca de vista exatamente aquilo que eles estão fazendo. Por quê? Porque se eles prestarem atenção nas referências, ele vai ver que a referência vai levar eles para outras referências, e para outras referências, e para outras referências, e que aí num ponto específico vai existir uma armadilha, que eles precisam ficar ligados. Qual seria essa armadilha? É uma armadilha que faz com que eles tendam a voltar essa... a voltar-se de volta, a voltar a sua percepção de volta ao ego. Né? Qual armadilha é essa, meus amores? É uma armadilha que você consegue ver, por exemplo, ela acontece bem claramente assim com as artes clássicas, né? Mas assim, eu encontrei essa armadilha quando eu estava pesquisando para fazer a minha fanfic de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, eu sou muito empenhada para coisas idiotas, mas assim, com todo respeito às pessoas que fazem fanfic, mas assim, eu não precisava tanto. Eu sei que não precisava tanto, mas é meu jeitinho. O que acontece? Eu fiz toda uma pesquisa, né, e faço toda uma pesquisa para entender certos aspectos que existem na obra de Masami Kurumada, tá? Tanto os aspectos da produção mesmo, né, mesmo da questão do... Se bem que eu nunca vou chegar na resposta de fato, porque a questão da produção sempre é imbuída da propaganda, né? De transformar ele no mestre Masami Kurumada. E aí isso estraga um pouco. Mas assim, aí eu fui pesquisar os aspectos, né? Você tem um aspecto de uma questão de ser algo globalizado, digamos assim, que tem personagens de várias nacionalidades, né? Vários, tem até etnias esquisitas, mas assim, esquisita porque não existe, né? O Masami Kurumada inventou e é meio esquisito, é meio estereotipado, mas assim, com todo respeito. Continuando, meus amores, aí o que acontece? Tem outros aspectos ali, tem o aspecto da questão
de ser um ambiente globalizado, aí eu pesquisei o negócio de geopolítica para entender a relação entre as nações e os sujeitos que nascem. É muita nerdice. E aí tem um outro aspecto que é o lance da mitologia, né? Da mitologia que desenvolve aquele mundo, que é a mitologia, que é uma maçaroca, né? É uma mitologia, tem a mitologia grega, mas tem aspectos de mitologias asiáticas, porque é um japonês fazendo o negócio. E é uma maçaroca de coisa, é bem divertido. E aí eu fui pesquisar a mitologia grega, né, meus amores? E aí, pesquisando a mitologia grega, que é muito familiar a nós aqui, sob o Ocidente, sob, não é mesmo? Vocês estão entendendo, né? E aí o que acontece? É, pesquisando essa mitologia que é muito familiar a nós, eu descobri que existe uma estética do grego, né? Uma estética do greco-romano, etc. E que essa estética que a gente tem no mercado de luxo, a gente tem nas, na área acadêmica e etc. Na área acadêmica até que não. A parte estética, entendeu? Não a parte histórica, a parte estética que eu tô falando, entendeu? Mas a gente tem nessa questão de. Na área da produção. Enfim, vocês estão entendendo. Que a gente tem. Essa estética que a gente tem na Grécia Antiga. Essa estética que a gente tem na Grécia Antiga hoje, eu descobri que ela não tem nada a ver com o que era feito lá na literatura, melhor dizer, não a área acadêmica, era na literatura que eu queria dizer. Enfim, voltando. Ela não tem nada a ver com a, o que era feito lá na Grécia Antiga, com o que aparecia enquanto estética lá na Grécia Antiga. Entendeu? Mas é o que a gente tem, entendeu? É o que a gente tem enquanto estético, enquanto arte. Por quê? Porque é esse o babado que a arte produz. Ela produz algo que não, não, não é sobre aquela sociabilidade outra da Grécia Antiga. É sobre um aspecto daquela sociabilidade que foi capturado e modificado ao interesse, né, do sujeito que nasce sob o capital. É basicamente isso. E qual é o interesse desse sujeito? Transformar aquilo em mercadoria, entendeu? É nesse processo que a gente tem a arte como a gente conhece hoje e como a gente produz desde sempre. Por quê? Porque é esse lance, a armadilha aí, meus amores, a armadilha que existe quanto à percepção daquela referência Grécia Antiga na obra de Masami Kurumada ou na estética que a gente tem na literatura e etc. A armadilha que tem é esse lance da gente levar isso pela arte, né, através da leitura artística, até a Grécia Antiga. Essa é a armadilha. Porque isso não está falando sobre a Grécia Antiga. Isso está falando sobre quando da Grécia Antiga foi capturado pequenos aspectos, né, conceituais e técnicos e modificado que foi modificado ao longo do tempo para atender o interesse de uma sociabilidade outra, que não tem nada a ver com a Grécia. É uma sociabilidade assentada, sobretudo, na Europa ali, entendeu? Nas ebulições que aconteciam na Europa. E aí, é isso. Essa é a armadilha. Não é sobre a Grécia Antiga, é sobre a Europa. A estética da Grécia Antiga que a gente tem é sobre a Europa daquela época ali, e que eles estavam transformações, entendeu? Onde estava rolando transformações que culminaram no fim no capitalismo de hegemonia estadunidense. É tipo isso. Tá? Foi a partir desse processo que a gente começou a fazer arte enquanto arte. Tá? Então a arte é um fenômeno que se desenvolve junto com o capitalismo. Por isso que ele tem esse negócio de... Como é o nome daquilo? Esse negócio de nos
fazer com que a gente se perca no tempo e no espaço, digamos assim. É, é, é isso. Eu não sei como explicar, mas assim. É por isso que ele tem esse negócio de fazer com que a gente se perca no tempo e no espaço. Que a arte tem esse negócio. De fazer com que a gente ligue Massami Curumada à Grécia Antiga. Por quê? Porque o capitalismo precisa disso. Ele precisa que a gente se perca no tempo e no espaço para que a gente perca a noção de presente. Do presente. De que aquilo é um desenho feio do Massami Curumada. Que é, sobretudo, o que aquele desenho feio do Massami Kurumada é? Uma mercadoria, entendeu? A gente se perder no tempo e espaço faz com que a gente não preste atenção no presente. E o artista não prestando atenção no presente, ele não percebe que as suas referências são mercadorias, entendeu? É isso que acontece, entendeu? Essa dissonância cognitiva faz com que o artista perca de vista, né? Tipo, essa dissonância cognitiva dele perceber o seu produto enquanto criação e não enquanto reprodução faz com que ele perca de vista essa armadilha que existe dentro da percepção do mundo sobre o olhar da arte. Que é essa armadilha que é você fazer o mundo fazer o mundo perder o tempo e o espaço. E aí, nessa armadilha, a gente não consegue perceber o que é essas coisas que estão acontecendo no presente. O que é esse processo que a gente faz, a gente produz arte, porque existe demanda. Existe demanda de quê? De mercadoria, entendeu? A demanda que a gente tem sobre o capitalismo é a demanda de mercadorias. De transformar tudo o que a gente produz em mercadoria. É isso que a gente perde de vista. E essa dissonância cognitiva gera esse mal-estar no campo das artes, onde a gente nunca consegue falar sobre o trabalho. Os artistas nunca conseguem falar sobre o trabalho porque eles têm essa dissonância cognitiva e eles não conseguem lidar, né, com a realidade do fato de que todas as suas referências são mercadorias. De que o que ele faz é, no fim das contas, um produto para ser vendido numa prateleira, entendeu? Na prateleira Grécia Antiga, entendeu? Na prateleira... Porque eu estou dando exemplo de Grécia Antiga porque foi o que eu pesquisei, mas isso acontece em todas as outras formas, com todas as outras formas de sociabilidade, entendeu? Quando a gente transforma essas formas de sociabilidade em arte, a gente faz isso. A gente transforma elas em um produto numa prateleira, a gente transforma ela em uma mercadoria, tá? E aí, quando o artista percebe isso gera mal-estar nele. Por quê? Porque ele tem esse lance de dissonância cognitiva quanto ao que ele está produzindo, e ele fica achando que ele é, porque perde o tempo e espaço, perde o limite, entendeu? E ele fica achando que ele é arte. Ele é arte. Então, por quê? Porque a arte é a intenção dele. Então, logo é ele que está fazendo aquilo intencionalmente, tá? Mas, artista, você não está fazendo isso intencionalmente. Você está fazendo isso porque você está fazendo isso que é uma reprodução, tá? Não é a sua intenção. Você está reproduzindo algo, tá bom, meus amores? E aí o que acontece? Essa reprodução dá áreas de novidade porque você é limitado, você é um ser limitado, você não é um ser transcendental, entendeu? Você é um ser limitado, você tem um corpo limitado, você tem uma cognição limitada, você tem uma musculatura limitada e tudo mais, que faz com que você perceba daqueles babados, daquelas referências, o que você tem mais interesse, né? O interesse de uma percepção daquela percepção de mundo que é limitada ao seu eu. E aí você, a partir desse olhar, dessa limitação que te faz prestar atenção só no que lhe interessa, você desenvolve mecanismo para aprender a reproduzir aquilo que te interessa. E aí você reproduz, tá? Você reproduz esse negócio que aparece com áreas de novidade, porque o novo nesse processo é você, e não o que você está fazendo, entendeu? Arte é um babado velho, entendeu?
E aí, você reproduzindo isso, você está fazendo algo velho, que é o quê? É transformar o seu interesse em mercadoria. Não você, é o seu interesse, tá? Aquilo que é médio quanto novidade é o seu interesse estético. Você está transformando o seu interesse estético em mercadoria, melhor dizendo. Entendeu? Não é você, pelo amor de Deus. Não é você. Calma, calma, não é culpa sua, entendeu? É porque você está reproduzindo algo velho. Entendeu? Como é que você muda essas coisas? É fora da arte. É fora dessa questão de ficar reproduzindo essa coisa velha. Entendeu? Construir algo novo fora da arte. Entendeu? Novos valores, nova forma de sociabilidade. Entendeu? Fora da arte. Entendeu? Que aí você vai, a partir disso, você vai reproduzir algo novo. Olha só. Algo que atenda a algo novo, né? E não a esse negócio de ter que nos de ter que fazer a gente se perder no tempo e espaço. Entendeu? Você atenda a algo novo. Para você atender a algo novo, você tem que construir algo novo, fora da arte. Entendeu? E se você não consegue fazer isso, tudo bem, meu amor. Porque não é culpa sua. Você só está trabalhando. Entendeu? Mas existe isso, tá, meus amores? Existe esse negócio do artista ficar se sentindo, sentir mal-estar, né? O artista e todo mundo que permeia esse meio, todos os viciados em arte, né? Porque vocês são um bando de viciados. Todo mundo sente o mal-estar quando ele percebe que aquilo que ele está consumindo é uma mercadoria que serve à lógica do capital aí, que a realidade nos mostra que não é legal para ninguém. Entendeu? Não é legal para ninguém, não. Melhor dizendo, não é legal para todo mundo, tá? E para ninguém, no fim das contas, né? Porque se os bilionários não conseguirem ir para Marte, é para ninguém. Não conseguir povoar Marte, é para ninguém. E aí o que acontece, meus amores? É isso, tá? Tá muito grande ó, o vídeo. Mas é isso, tá bom, meus amores? E aí o que acontece? Aí você tem, olhando para as referências, você tem a noção do que é esse babado, do que é arte. O que é arte, resumidamente? É um produto de um trabalho humano que serve de ferramenta para algo que o capitalismo necessita. O capitalismo de hegemonia estadunidense necessita. Que é o quê? É fazer com que a gente acredite que o capitalismo é sobre todos, né? E é bom para todos, né? E como é que a gente faz, como é que se faz acreditar, como é que isso acontece? Como é que a gente acredita nisso? Como é que a arte faz a gente acreditar nisso? Ela cria essa dissonância cognitiva onde a gente perde o tempo e o espaço. Logo, a gente perde a percepção do capitalismo nesse movimento, entendeu? Por quê? Porque é sobre todos, não é sobre o capitalismo, é sobre a humanidade desde a Grécia Antiga, desde os primórdios, desde as pinturas rupestres. Não é sobre a gente que está tendo a experiência com isso que foi feito lá no passado, enquanto uma prateleira de mercado. Algo que a gente tem acesso com um pacote de viagem X e Y. Algo que a gente tem acesso com a fotografia que custa não sei quantos dólares. Que a gente tem acesso com um desenho que custa não sei quantos dólares. Entendeu? E não algo que a gente tem a experiência de ver por existir, por fazer parte da nossa vida. Entendeu? É tipo isso. Ela apaga, digamos assim. Ela apaga o capitalismo. É como se a gente tivesse experiência. Na verdade é isso. É como se a gente tivesse a experiência de ver isso por fazer parte da nossa vida, sendo que eu não moro na Grécia. Por que diabos eu sei sobre mitologia grega? Vocês estão entendendo? É tipo isso, meus amores. A gente esquece, a arte faz a gente se perder no tempo e espaço e a gente esquecer como é que essas merdas chegaram até a gente. Como é que essa merda dessa mitologia grega chegou no japonês, numa ilha, meu povo, numa ilha lá na Ásia. Entendeu? A gente esquece do presente. É basicamente isso. Tá? É esquecendo do presente, esquecendo do que faz a gente como a gente é hoje,
essa pessoa que nasce sob uma lógica de produção que faz com que ela tenha que transformar tudo o que ela produz em mercadoria, é isso que faz a gente, é isso que a arte faz e que constrói na gente a percepção de que o capitalismo é sobre todos e é bom para todos. Bom, é escondendo do que a gente está falando é capitalismo e não da vida e do universo e de tudo mais. É isso que acontece. Tá? É por isso que, depois de fazer esse vídeo gigantesco, eu quero muito fazer aqui meu apelo que eu faço desde os outros vídeos. Pelo amor de Deus, meus amores, parem de construir essa... vocês que são viciados nessa merda, parem de construir essa percepção nas pessoas de que é aceitável vocês buscarem verdade na arte. Buscarem verdade em relação a quê? A vida, o universo e tudo mais, e vocês mesmos. Porque vocês não são arte. Vocês produzem arte, vocês não são arte. Arte é o produto do seu trabalho, tá? Não é você. Vamos dar uma segurada, vamos dar uma freada nisso, porque isso está cristalizando esse movimento das pessoas realmente acharem que a arte, por exemplo, as pessoas mais progressistas, achar que a arte é algo que é cooptado pelo capitalismo e não que é algo do capitalismo. É muito bizarro isso. Achar que o que as pessoas faziam em outras formas de sociabilidade e fazem hoje em outras formas de sociabilidade é arte. Sendo que é algo relacionado à sua vida, entendeu? Faz parte da vida daquelas pessoas. Arte é um negócio que existe para nós enquanto uma prateleira de mercado. Entendeu? Você entende o que é essa violência? De vocês acharem que as coisas são... que existe uma arte livre. É porque vocês acham que vocês são arte. Vocês são livres, meus amores, mas quando vocês acham que vocês são arte, vocês se prendem a uma prateleira de mercado. Vocês são completamente malucos. E aí vocês ficam doentes, não é mesmo? É por isso que não dá para falar sobre trabalho nesse meio. Não é porque é difícil, porque o artista é isso, porque o artista é aquilo. Não, meus amores. É porque vocês são todos completamente malucos. É porque vocês vivem essa dissonância cognitiva. É porque o mercado é feito da dissonância cognitiva. É literalmente isso. Não é porque artista isso, melhor dizendo, é porque eu falei vocês são completamente malucos, mas assim, não é porque artista isso e artista aquilo, é porque vocês não prestam atenção nas referências, vocês não, como é que eu posso dizer? O mercado estimula essa dissonância cognitiva, é isso? O mercado da arte é isso, meus amigos. Esse é o mercado que se constrói com arte. É esse negócio que ninguém se entende, todo mundo briga, entendeu? Não faz sentido nenhum. Nada faz sentido. Aí as pessoas, nesse universo completamente caótico, tentam buscar a verdade ainda. É uma loucura. É uma loucura sem tamanho. Entendeu? Aí tem um negócio que a gente percebe que no Oriente você tem um negócio mais espalhafatoso, digamos assim, dentro desses ambientes artísticos, né? Um negócio mais... Porque eu acredito que eles não buscam verdade na arte. Eu acho que o babado é espalhafatoso pra gente, né? Daqui que é sob o Ocidente, a gente que vive sob a égide do Ocidente. Eu não sei se eu falei certo, mas assim, que a gente percebe aqueles negócios que o pessoal do Oriente faz como um negócio muito espalhafatoso e maluco, não é mesmo? Eu tenho a teoria de que isso acontece porque a gente do lado de cá busca a verdade nesse negócio que é sobre que é sobre se perder. Se perder da realidade, entendeu? É tipo isso. Que esse negócio que literalmente nos sublima, né? Nos tira da realidade. A gente busca a realidade nas coisas que nos tiram da realidade. É tipo isso. Por quê? Porque na realidade, a realidade se abandonou, as pessoas abandonaram a realidade. É isso que é o grande pânico, é o grande terror. As pessoas
as pessoas no capitalismo são forçadas a abandonar a construção da realidade. E aí elas buscam refúgio, né, nesse ambiente que sublima ela da realidade. E aí ela cria a realidade dentro do ambiente que sublima ela da realidade. A realidade que ela quer, que é uma fantasia. Entendeu? A minha teoria é essa. Meu grande pânico é por causa disso. Tá bom? Porque isso não é porque isso acontece, porque é legal a gente fazer isso. Só que isso influencia quem tá chegando, entendeu? A buscar essa verdade, essa ficção, entendeu? A buscar viver essa ficção e não construir a realidade. Isso vai definhando a sociedade, entendeu? E isso é assustador. Isso é literalmente assustador, tá? Porque para além das pessoas não terem interesse em construir algo, o ambiente vai dificultando essa possibilidade de construção, porque é capitalismo. E aí isso é um pouco assustador. Mas, por favor, é o meu apelo. Por favor, pessoal, parem de buscar a verdade na arte. Vamos ter culhão para fazer esse movimento da gente parar de buscar a verdade na arte. Por favor, tá um pouco assustador isso. Tá um pouco assustador. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.